Cumprimento a todos, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, estamos nesta noite dando início ao projeto deste canal, Unção e Graça para Todos. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like, o seu joinha, nos acompanhe, porque vai ser de uma grande valia. Esse canal ele foi aberto, Deus colocou ao meu coração para trazer um ensinamento das lições deste primeiro trimestre de 2020, da lição bíblica da CPAD, que tem como título A Origem da Raça Humana, a sua origem, a sua queda e a sua redenção. Pois bem, nós hoje iremos abordar a lição de número 3, de 19 de janeiro de 2020, que tem como título A Natureza do Ser Humano. Quando falo sobre a natureza do ser humano, então eu estou me referindo dentro dos acordes desta lição sobre a doutrina da tricotomia. A tricotomia é revelada na Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 23 e Hebreus capítulo 4, versos 12. A tricotomia é a doutrina que revela o homem como um ser constituído de corpo, alma e espírito, sendo este material e imaterial. O homem é um ser tricotomo. O termo tricotomia significa aquilo que é dividido em três, ou que se divide em três tomos. Em relação ao homem, o termo tricotomia refere-se às três partes do seu ser: corpo, alma e espírito. Há, porém, neste ponto, entre alguns teólogos, aqueles que entendem o homem como um ser dicotomo, ou seja, que se divide em duas partes, corpo e alma. Os defensores da dicotomia do homem unem a alma e o espírito como sendo as mesmas coisas. Entretanto, parece-nos mais aceitável o ponto de vista da tricotomia, como falaram anteriormente, que está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, e a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Esse conceito da tricotomia crê que o homem é triunidade, composta e inseparável. Só a morte física separa o corpo material de sua parte imaterial. Então, vemos aí o que esta lição vai tratar. Essa lição número 3, do dia 19 de janeiro de 2020, sobre a natureza do ser humano. O nosso texto áureo está baseado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No textuário vemos o aconselhamento que Paulo traz aos crentes da igreja de Tessalônica para que guardasse ou colocasse o espírito, alma e corpo de uma forma
de conservá-la irrepreensível, ou seja, em outra palavra, santificada, purificada, agradando ao Deus que fez o homem com essa natureza tricotoma, ou na tricotomia, fazendo o homem um ser material, imaterial, que divide-se em espírito, alma e corpo. Verdade prática: nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Bendito seja o nome do nosso eterno Deus. O pastor Claudio Honor de Andrade traz na sua verdade prática a tríplice natureza, natureza física, mental e espiritual, né, que deve ser plenamente, ou seja, de uma forma completa, a natureza física, mental e espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança de Deus. Ou seja, nós temos que ser pessoas, seres humanos representativos da imagem e da semelhança de Deus no corpo, né, que é visível a todo ser humano, e também como um ser espiritual, trazer também essa semelhança do nosso Criador. Nossa leitura bíblica em classe está no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28, capítulo 2 e o versículo 7, que diz assim a palavra de Deus. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Em Gênesis 2,7 diz-nos assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, o corpo, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, nesse caso o espírito, e o homem foi feito alma vivente. Aí traz a redundância da revelação da alma do homem. O objetivo geral da lição é expor que o corpo, a alma e o espírito constituem a natureza do ser humano. O objetivo específico: mostrar a complexidade do ser humano. Segundo, elencar as características do corpo humano. Terceiro, destacar a alma como nosso elo com o mundo exterior. Relacionar o espírito com o nosso contato com Deus. Pois bem, esse é os objetivos geral, né, de expor ou trazer a revelação, trazer o conhecimento que o homem, a natureza humana é constituída de 3 partes: corpo, alma e espírito. E o objetivo da especificação ou específico dessa lição é mostrar a complexidade do ser humano, por ser tricotomo, trazer ao conhecimento as características do corpo humano, destacar a alma como o nosso elo com o mundo exterior e relacionar o espírito com o nosso contato com Deus. Como ser material, né, nós se relacionamos com aquilo que é material. E como ser imaterial, ou seja, espiritual,
se relacionamos com as coisas espirituais, né? Lembro-me que Paulo, ele disse que o homem natural não discerne as coisas espirituais, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido. Bendito seja o nome do Senhor. A introdução, ela fala sobre que nesta aula de hoje estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, em virtude das partes que compõem, é de tal forma maravilhosa que chega a ser inexplicável. Aí aqui o comentarista traz a abordagem do Salmo 139, verso 14, que nos diz o seguinte: que nós somos criados de uma forma tão maravilhosa, tão grandiosa, e que a alma da gente sabe bem disso. Veja bem o que diz o Salmo 139, verso 14. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe bem. Além da substância física, o corpo, possuímos também uma substância imaterial. O espírito e a alma habilitou-nos Deus assim a relacionar tanto com o mundo físico quanto o mundo espiritual. Então vemos aqui nessa introdução o comentarista revelando a forma gloriosa, terrível, maravilhosa em que o homem foi formado. Quero dar uma parada aqui antes de entrar no primeiro tópico e no ponto central da lição, para falar algumas curiosidades sobre a formação do corpo humano. O corpo é feito de uma forma maravilhosa. Salmo 139, verso 14. Ele é formado por várias substâncias químicas: ferro, açúcar, sal, carbono, iodo, fósforo, óxido de cálcio e outras substâncias. O corpo tem 263 ossos, 600 músculos, 1.550 quilômetros de veias, 400 papilas gustativas na língua, 20.000 pelos no ouvido para as tonalidades dos diferentes sons, 18 quilos de pressão na mandíbula, 10.000 nervos e terminações, 3.500 poros de suor para cada 2,5 centímetros de pele, 20 milhões de poros que absorvem os alimentos ao longo do intestino, 600 milhões de células nos pulmões que expiram 9.000 litros de ar diariamente, e um sistema nervoso que transmite ao cérebro instantaneamente qualquer som, sabor, cheiro, toque ou visão. O coração bate 4.200 vezes por hora e bombeia 12 toneladas de sangue por dia. Vemos aí por que essa expressão estarrecedora do salmista no Salmo de número 139, 14, né? Que diz: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Na realidade, irmãos, se nós formos olhar essa curiosidade sobre o corpo humano que acabo de fazer menção, como é glorioso. Segundo a Bíblia, o homem foi feito do pó da terra, né? E todas essas substâncias químicas estavam contidas ali no pó da terra,
E o corpo humano tem toda essa substância química. É por isso que o corpo humano é uma coisa extraordinária. Por mais que a ciência estude, por mais que a ciência venha abordar, ele nunca vai ser simples, o corpo do ser humano. É uma coisa muito complexa, muito extraordinária, de uma forma terrível na realidade, e de forma maravilhosa nós somos criados, fomos formados por Deus. O ponto central da lição é: o ser humano é constituído corpo, alma e espírito. Como eu falei anteriormente, antes de entrar na lição, sobre a questão da tricotomia, né? Quando o ponto central diz aqui: o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito, aí aqui traz a construção, a revelação da doutrina da tricotomia. O homem consiste de espírito, alma e corpo, ou como queira, corpo, alma e espírito. O primeiro tópico diz a complexidade do ser humano. Pois bem, diz o comentarista, a natureza do ser humano é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Vejamos por quê. Aí primeira parte do primeiro tópico, a natureza de Deus. Ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho como sendo Espírito. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo evangelista São João, no capítulo 4, versos 4. Os irmãos confiram aí na sua Bíblia Sagrada. Isso significa que para existir o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta de corpo, alma e espírito. O Todo-Poderoso define-se a si mesmo como aquele que simplesmente é: eu sou o que sou, como está escrito no livro do Êxodo, capítulo 3, verso 14. Ele existe por si mesmo. O Evangelho que segundo escreveu São João, capítulo 5, versos 26. Então, aqui nós vemos a diferença. O homem, a natureza do homem é complexa, segundo aqui o comentarista, e segundo também as palavras do salmista Davi no Salmo 109, 14, e sobre a curiosidade também que falei sobre o corpo, né, humano, diferente de Deus. Diferente por quê? Porque, primeiramente, Deus, ele não foi formado, ele não foi criado. Deus, ele é a própria existência de tudo, ele existe por si mesmo. E ele não precisava, ou não precisa, para se relacionar com o mundo espiritual, ser um ser imaterial. E para se relacionar com o mundo físico, ter um corpo. Por quê? Porque ele é criador tanto do mundo material e imaterial, ou seja, do mundo físico e do mundo espiritual. Ele é a existência de tudo. A existência por excelência, com excelência absoluta de todos os mundos. Mundo físico, mundo espiritual, foi Deus que criou. Então ele não precisava, ele não necessita de um corpo para relacionar-se com o ser humano. À vista que nós sabemos que quando Cristo ele veio para cumprir a missão redentiva, salvatória, para se relacionar com o homem e para entender o homem, entender a complexidade da vida humana, as fraquezas da vida humana, ele
segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, meu Deus eterno, meu Pai querido, ele toma a forma de homem, como está escrito lá em Filipenses, capítulo número 2, ele esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de homem para descer aqui esta terra, nasceu de uma virgem, como estava escrito lá, a promessa redentiva, né? Já que a lição fala sobre a origem humana, a sua queda, a sua redenção, e após a queda foi promulgado, foi profetizado pelo próprio Deus que nasceria um varão de uma mulher, de uma virgem, né? Que ia pisar a cabeça do diabo e o diabo feriria o seu calcanhar. Então Jesus ele não veio na sua essência divina, 100% Deus. Ele na sua absoluto, na sua forma central de Deus. Ele veio em forma humana e sabendo que ele era 100% homem e 100% Deus, né? Mas ele precisou, para não se relacionar com o ser humano, mas para entender o porquê das fraquezas humanas, para entender, sentir de perto o sofrimento do ser humano, para melhor se comunicar com o ser humano, ele tomou uma forma humana. Mas isso não quer dizer que ele precisava de um corpo para relacionar-se com o mundo físico, com os seres humanos. Porque bem nós sabemos que nos anais históricos do Velho Testamento, as aparições teofânicas também, né? Deus, o próprio Cristo e o próprio Espírito Santo ali, quando Abraão estava debaixo do carvalho de Maré, né? Que veio aqueles 3 viajantes que foram até a tenda de Abraão, e Abraão o recebeu, lavou os pés, mandou que a sua esposa preparasse comida para eles. Um ficou com Abraão ali a conversar e 2 foi para Sodoma e Gomorra, para a casa de Ló. Então ele estava ali na doutrina da teofania, né? Forma humana e ao mesmo tempo angelical. E são essas expressões, mas isso não denota de forma nenhuma que Deus era de forma necessária ter um corpo para se relacionar com o ser humano. Creio que os irmãos estão entendendo esses pontos que estou abordando, porque também Deus se mostrou a Moisés através de uma sarça ardente, através do fogo, a voz saiu do fogo. Deus se mostrou ao seu povo, que estava com o seu povo, através da nuvem, da fumaça, que representava a presença de Deus, a presença de Deus ali no tabernáculo, no templo, né? A nuvem pelo dia sobre o povo no deserto, né? Mas isso aí são linguagens simbólicas, são metáforas que Deus falava ao povo, se comunicava com o povo, através também dos seus nomes genéricos, né? Iavé Jirê, Iavé Sabaote, Iavé Nissi, Iavé Tessidekenu, né? E outros nomes genéricos de Deus, que era um modo de Deus se relacionar-se com a humanidade e dizer quem era ele, né? Mas o homem não. O homem ele precisava de um corpo físico, precisa de uma alma e de um espírito. E nessa subdivisão entre um ser material e um ser imaterial, o corpo para comunicar-se, né, para ter uma vida terrena, a alma e o espírito para ter o contato com o mundo imaterial, o mundo espiritual. Pois bem,
No decorrer da lição, nós estamos abordando essas três partes, né, constituída da natureza humana, tanto no hebraico como no grego. Vamos dar continuidade aqui ao primeiro tópico. Segundo item do primeiro tópico, a natureza dos anjos. Seres criados, infinitos, os anjos possuem igualmente apenas uma natureza, ou seja, um ser espiritual. Eles são descritos como espíritos, Hebreus capítulo 1, versículo 4, e diferente de nós, não se reproduzem através do sexo. O evangelho de Jesus Cristo que segundo escreveu o evangelista e doutor Lucas, no capítulo 20, verso 34 e 36, traz esse relato. O corpo angelical é espiritual. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 44, e Hebreus 1, 14, retrata sobre isso. Me chama a atenção aqui essa conotação do articulista, o pastor Claudiano de Andrade, quando ele diz aqui, e diferente de nós, não se reproduz através do sexo. Na realidade, a questão dos seres angelicais, os seres angelicais não têm sexualidade. Logo, entende que ele não tem uma vida sexual. Não existe também um substantivo feminino para anjo, né? E os anjos não se reproduzem, né? Os anjos não se reproduzem nem através do sexo, porque são seres que não têm sexualidade, e também não existe outra forma de reprodução dos anjos, né? A não ser que o Deus que criou esses seres maravilhosos, os anjos, que na sua hierarquia divide-se em anjos, arcanjos, querubins e serafins, ele queira, o próprio Deus que o criou, multiplicar ou triplicar, ou de uma forma mais abrangente, o número de anjos, de querubins, de serafins. Isso aí está na vontade soberana e absoluta de Deus em querer multiplicar, triplicar o número de anjos, não. Mas anjos não se reproduzem. Terceiro item do primeiro tópico, a natureza dos homens. Já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla. Uma física, que é o corpo, e uma espiritual, que é composta da alma e o espírito, como está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23. Para vivermos neste mundo, necessitamos de nossa natureza completa. Se uma apartar-se da outra, morreremos. Como está escrito lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 21 e 22. Vamos ler na Bíblia Sagrada, convido você para abrir a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 21 e de número 22. Que diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Recapitulando, para vivermos neste mundo necessitamos de nossa natureza completa. Se uma apartar-se da outra, morreremos.
não compreendi tanto porque o citar deste versículo, 1 Reis, onde fala quando o povo de Israel estava coxeando dos pensamentos, não sabia quem servia, se a Baal, se a Deus, Yahvé, o Deus dos hebreus, e quando Elias lhe faz a proposta, né? E Elias fala que só ele era ali naquele momento profeta do Senhor, e os profetas de Baal eram 400 e tantos profetas de Baal, né? Mas, na realidade, se essa composição da natureza humana, que é constituída de espírito, alma e corpo, se um destes três elementos faltar, então não existe vida. Por quê? Existe uma palavra no hebraico para a sepultura do corpo, que é keber, a sepultura do corpo, do corpo físico, né? E existe também, tanto no hebraico como no grego, a sepultura do espírito da alma, que é Hades e Sheol, é onde o espírito e a alma fica aprisionada após a morte. E nós vamos ver nessa lição, decorrer, que o único meio da separação desses três elementos que constituem a natureza humana, o corpo, a alma e o espírito, é a morte, né? O tombar do corpo físico e a perca do fôlego de vida, ou seja, o momento em que o homem deixa de ser alma vivente, né? Porque ele morreu. Então, existe aí a separação desses três elementos que constituem a tricotomia humana ou a natureza humana, espírito, alma e corpo, porque o corpo é sepultado em uma sepultura cavada pelo homem, qual usei aqui a expressão keber, né? E o Hades e Sheol também, que é tido como sepultura para a alma e para o espírito. Não dos cristãos, quero deixar bem claro, não dos cristãos, mas de todos aqueles que não aceitaram a Jesus, dos ímpios, dos incrédulos, daqueles que abandonaram a Jesus e não retornaram e morreram sem um retorno à casa do Pai, sem morrer em pecados ocultos. Então a alma deste e o espírito deste vai ficar aprisionado dentro da sepultura, uma sepultura espiritual. O corpo físico é enterrado pelo coveiro, que cava aquela sepultura, põe o caixão com o corpo ali no hebraico é keber, keber. E tem essa palavra grega, né? Lá, Hades, que também é a sepultura do espírito da alma, mas dos ímpios, dos incrédulos, daqueles que morreram sem Cristo.